Eu saúdo a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal da Amazônia. Hoje, domingo, 27 de 7 de 2025, quer dizer, 27 de julho de 2025, né? Às 14 horas e 11 minutos no horário de Manaus, capital da Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor, para nós podermos iniciar no trabalho de ensino de hoje. Vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho, um bendito em nome do Espírito Santo. Vamos exaltar o nome do Senhor, porque só o Senhor é glorificado, só o Senhor é benigno, só o Senhor é rei, né? Então vamos exaltar o nome do Senhor. Diga comigo, Israel, Brasil e o mundo: bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré: bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus: bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer comigo: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Vamos dizer comigo: o Senhor tem vencido por nós. O Senhor tem vencido por nós. Vamos dizer comigo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje para mais uma vez para uma parte de ensino. Hoje eu quero falar sobre a bem-aventurança e sobre a maldade dos homens. Sobre a bem-aventurança de Cristo e a maldade dos homens, né? Vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo enquanto estamos aqui, porque daqui a poucos dias não vai ter mais essa oportunidade. Essa palavra será cerrada, será selada, e não vai ter mais essa oportunidade de escutar essa palavra, sabe? Muita gente vai ter sede de ouvir novamente, mas não vai ter mais, né? Então, meu prezado, enquanto tem esse dia chamado hoje, vamos observar e vamos passar a guardar a palavra, o ensino, para nós livrarmos do mal. Muitas vezes você está adorando o maligno, sem saber que ele é o maligno. Está achando que o inimigo vem transfigurado num animal muito feroz, perigoso, violento, e ele está que nem um anjo de luz diante de você está adorando ele, né, meu prezado? Então vamos partir para o ensino. Abre a tua Santa Escritura comigo no livro de Salmo. Se pela obra que o inimigo faz, você sabe que ele é o inimigo, pelos feitos dele. E pela obra que ele faz, você fica sabendo se ele é benigno ou se ele é maligno. Se ele é maligno, você já sabe a quem ele pertence: ao Satanás. É filho de Satanás, não é filho de Deus. Filho de Deus só faz o bem, o filho do Satanás só faz o mal. Muitas vezes, e ele é grande, ele não é pequeno, ele não é uma pessoa simples, não é uma pessoa assim de baixa categoria. A pessoa que se coloca lá no alto, e quem coloca lá no alto é o próprio povo mesmo, porque o inimigo, ele é eleito pelo povo. Satanás é eleito pelo povo, pelo público mesmo. Não, o outro Deus não elegeu ele não, quem elegeu ele é o ser humano mesmo. Deus não elege ele não. Diante de Deus ele anda, tem que pisar estreito, mas o inimigo, ele é louvado pelos malfeitores da terra. Abre a tua escritura comigo no livro de Salmo, capítulo 69, onde está registrado o título assim: os sofrimentos de Davi que a perfiguram os domiciam. Vamos ver aqui Davi orando ao Senhor aqui: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei-me na profundeza das águas, onde as correntes me levam. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aquele que me aborrece
sem causa são mais do que o cabelo da minha cabeça. Aquele que me procura destruir-me, sendo instrumento, sendo injustamente meus inimigos, são mais poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conhece a minha insuficiência e os meus pecados não te são encobertos. Não seja envergonhado por minha causa aquele que espera em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não seja confundido por minha causa aquele que te busca, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afronta e confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devora e as afrontas daquele que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei-me com jejum a minha alma, até isto me se tornou em afronta. Pus por vestido um saco e me fiz um opróbrio para eles. Aquele que se assentam à porta fala contra mim, sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, ó Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia e segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixe atolar, seja eu livre do que me aborrece e das profundezas das águas. Não me leve a corrente das águas e não me sorva o abismo, nem o poço corre a sua boca sobre ele. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia, olhe para mim segundo a tua muitíssima piedade. Não se esconda o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado, ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata e alivra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheço a minha afronta, bem conhece a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afronta-me e quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que me tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por Pare de usar adubos e fertilizantes caros, se quiser que as suas frutíferas deem muitos frutos. O segredo está aqui nesse pozinho, um adubo natural criado por israelenses que está viralizando. Mas não achei. Não achei. Deram-me por mantimento na minha sede, me deram beber vinagre, torna-se a sua mesa diante deles em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. Escureça-se-lhe os olhos e
para que não vejam e fazem com os que seu lombo se tremam constante. Derrama sobre ele a tua indignação, prenda-o no ardor da tua ira. Fique assolado seus palácios e não haja quem habite na sua tenda, pois persegue aquele a quem afligiste e conserva-se sobre a dor daquele a quem feriste. Acrescenta a iniquidade deles e não entre na tua justiça. Seja riscado do livro da vida e não seja inscrito com o justo. Eu, porém, estou aflito e triste. Ó, põe-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus e cantarei. Louvarei o nome de Deus com cântico. Engrandecê-la-ei com ação de graça. Isso será agradável ao Senhor. Será agradável ao Senhor do que o boi e o bezerro que tem ponta e unha. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscam a Deus. Porque o Senhor ouve o necessitado e não despreza os seus cativos. Louvem o céu, a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá para que habite ali e o possua. E herdá-la a semente dos seus servos, os que amam o seu nome habitarão nela. Que maravilha de Deus, né? Aqui está falando da opressão ou da perseguição, como se vê às vezes no dia de hoje. Eu não vou falar do nome, mas na administração pública, você se vê na presidência da República, no Senado, homens terroristas, perseguidores, que tomam o poder e regem com vara de ferro, como é o Cristo, é o rei, o campeão do mundo, supremo do mundo inteiro. Se brincar um pouco, quer dominar até o estrangeiro. E vai com palavra falsa, com falso testemunho, regendo a lei sem causa, com mentira e com engano, para poder condenar os outros. Ele está condenando a ele mesmo. O que planta colhe, que gosta para cima cai no próprio face, cai no próprio rosto. Tudo o que ele faz, ele vai ter que pagar, vai ter que dar de conta. A ninguém julgue a ninguém, porque do modo que julgar, será julgado também. Com a medida que medir, será medido também. Principalmente se não tem causa de acusação. Um ladrão acusando o inocente e o juiz dando o veredito, aprovando, é verdade. Ai desses falsos juízes, me diz uma coisa, desses falsos um chamado espiritual ministros, para curar e ajudar pessoas, mas não faz a desses memória, falsos supremos, desses major militar e desses grandes que ajuda a perseguir a pessoa menor favorecida e a pessoa escolhida e aprovado por Deus para cuidar de um país, de uma nação.
entram com mentira, falsificando pelo computador e depois jogam em opressão. Tudo por arte satânica. Roubaram a eleição no computador, votou para um, saiu para outro. Porque, combinado com os chineses, conseguiram roubar. Foram eleitos sem voto, para julgar também sem causa. E, depois de estar lá, agora persegue o varão por inveja, persegue por falsa calúnia aquele que é escolhido por Deus. É magistrado, é diplomado, eleito pela verdade, não pela mentira. E toda a vida fez benefício, um homem de benefício, de caridade, defensor do país, de primeira categoria, mas os bandidos, marginal, terrorista, vem trazendo a lei e a ordem europeia, da Europa, do inferno, para plantar em cima da pessoa menor, para levar cativo, para castigar. E se tomar força, se deixar tomar força, eles querem tirar até a própria vida da pessoa, para que ele seja o único na face da terra, que eles possam ser o único, porque eles não ganham a política deles na raça, na qualidade, ganha com mentira e com falsidade. E no nosso país divide a autoridade máxima que poderia contar é o exército militar, o defensor da nação. Se tornou uma cachorrada falsa, mau caráter, irresponsável, não digo dos soldados pequenos, mas os grandes, safados, major, general e os grandes que se venderam e colocou o exército como segurança de bandido. Para que exército no nosso país? Para quê? Se é que o exército não sirve de segurança, podia entregar tudo para os Estados Unidos. A segurança nossa, pertencer à nossa nação, retirar a bandeira do Brasil e colocar a bandeira dos Estados Unidos. Porque somos filhos da América. Portugal também é filho da América. No hino nacional, foge da mente, no refrão 7, está ditado esse, o Brasil figura a América. Por quê? O país mais evangelizado do mundo, o evangelho veio da onde? De Israel, Israel americano. Jerusalém, são os americanos, são tudo por lá, Estados Unidos. Se da onde veio o evangelho. Então somos filial deles. E um dos países internacionais que mais amou o Brasil foi a América. Mas agora quando ele quer uma coisa ou tem um pedido a fazer à nação, tem que protestar assim. A nação perseguindo uma pessoa que inocente, condenando o bandido, não consegue acumular milhas para viajar de o delinquente, essa aqui é a fatura da... perseguindo o inocente. O delinquente, quem era para ser condenado, é esse presidente da República e esse ministro. Era para ser condenado, mas condenado mesmo, reagir com dureza, tacar o dedo na cara dele e mandar ele abaixar a pista. Mandar abaixar. Não existe um homem mais do que o outro, existe o covarde, o irresponsável, o abuso tem abuso do poder, mas ele não é mais um milímetro a mais do que ninguém não. Pode ser no tamanho, mas ele não passa, não é mais homem do que os outros para ter autoridade mundial, não. Este é um demônio, o homem endemoniado, apoderado de um demônio para dominar um país. E o país de olho fechado, dormindo, um país que não vigia, um país que não acorda,
soldados do exército, você que ainda não foi graduado, é só como se diz lá no ditado de soldado raso, são esses que têm que administrar o exército. Eu trabalho há muitos anos que eu trabalho na empresa, quando uma empresa que tem 1.200, 1.500 pessoas não está cuidando direito, não está dando uma comida suficiente, um alimento suficiente para o povo, eu era o primeiro. Vamos fazer o revote. Tomava a marmita de comida da mão da pessoa e montava lá aqui, ó. Vamos chamar aqui, ó, um engenheiro para comer aqui, para saber se essa comida dá de comer. Se não dá de comer, ele não vai comer. Se ele comer, eu vou embora sem direito a nada. Mas se ele não comer, é assim que eu faço. O engenheiro de aqui pisando alto, a ponto de brigar. Eu, não, toma aqui. Come essa comida aqui. Se você comer, você pode me dispensar. Estou pronto para ir embora. Se você comer ela. Não dá de comer? Senhor, me desculpe, o senhor tem razão. E assim o exército tem que fazer isso também, seu soldado. Vocês juraram a pátria. Foi para ser defensor do país, da nação. Não foi para deixar nenhum bandido ou malfeitor se tomar por cabeça da nação e cabeça do exército, e mistrar o exército, não. Tem que ser arrancado, como se arranca um dente de lá. Tem que ser excluído da função. Excluído da função. Sem direito a nada. Como se faz também na polícia militar, quando é excluído um soldado militar, excluído do cargo. Não tem direito a nada. Assim também tem que ser. Tem que ser. Excluído sem direito o rebelião de lá. Os soldados que tomam o cargo para se vender, fazer rebelião contra o próprio país, contra o próprio exército. É como se fosse um pecado, pior, o pecado de rebelião está escrito que é pior do que o pecado de feitiçaria. O feiticeiro se converte e ainda chega até Jesus Cristo. Mas o Judas Iscariote teve como chegar até Jesus Cristo? O que ele fez? Rebeliou. Caim teve oportunidade de voltar novamente? Não teve, rebeliou. Absalão, filho de Davi, levantou um exército contra Davi, sendo rei. Por inveja, por maldade, por ruindade, Absalão houve alguma vitória? Teve alguma reconciliação? Deus atendeu alguma alma de Absalão? Ficou que nem esses homens também que estão fazendo isso na presidência da República, se levantando no seu cabeça. O dele só vai sobrar uma coluna de escândalo. Uma coluna de escândalo. E nada mais que uma coluna de escândalo o resto da vida. Que o nome dele será malditos. Maldito para a eternidade. Doutora, porque só fez maldade. É só uma dica para a pessoa prosperar na vida financeira. E se tivesse feito a bondade, o nome da pessoa fica benigno para a eternidade. Então vamos dividir o que é benigno e o que é maligno. O que é bendito e o que é maldito. Abre a tua Santa Escritura comigo. Vou terminar logo, que eu não quero ser muito extenso para não cansar meus irmãos, né? Abre a tua Santa Escritura comigo no livro de São Mateus, capítulo 5. Vamos ver sobre a bem-aventurança. E aqui está escrito assim: o sermão da montanha e a beatitude. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino do céu. Pobre de espírito, não é o rico de espírito, não tem espírito imundo para massacrar os outros, para judiar dos outros. Espírito de orgulho, espírito de soberba, espírito de maldade, espírito de miséria, espírito de perseguição, espírito de demônio. Rico, muitos espíritos, é legião de espíritos nas costas dele para levar ele para o abismo, para o lago de fogo e enxofre. Rico de espírito. Bem-aventurado os que choram,
porque eles serão consolados. Está vendo? Quando uma pessoa é muito perseguida, o coração da gente corta de dó, porque vê sendo perseguido sem causa, inventa uma mentira, uma calúnia, uma falsa testemunha contra ele, para poder condenar. Bem no final não é aprovado, porque Deus corta a corda. Deus não aprova a mentira do homem. O homem fica preso no laço da sua própria língua, serve de laço para ele. O homem fica preso na sua própria língua. E o que pensa que está preso, o seu corta o laço e sai livre do laço do passarinheiro. Os que choram porque eles serão consolados. Sabe por que são consolados? Porque tem o Espírito Santo Consolador que está à direita dele e não reda o pé, nem um milímetro, nem para um lado e nem para o outro. Passa em toda angústia, todo o sofrimento com ele. Ouve toda mentira e toda falsidade. Está escrito no livro do Senhor. Fica tudo gravado para o dia do julgamento. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado o manso, o homem que tem mansidão, que trata os outros, todo mundo bem, que é humilde, que cuida dos menores favorecidos, que zela do país, da nação, do lavrador, do agricultor, do pecuarista, dos produtores de soja, trata tudo bem e cuida tudo muito bem. Serão bem-aventurados. Dos policiais, que são a segurança de nosso país, tem que ser bem tratados. Eles são segurança, os policiais militares, e civil militar, como também eu trabalhei. Acho é uma coisa que era para ser muito bem valorizada, que é o que enfrenta as piores paradas, os piores lugares, as horas mais difíceis, os piores lugares, levam a vida em risco para salvar os outros. E darão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de quê? De água e de pão. Tem fome e sede de água e de pão? Não. Fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha por que eles condenam o inocente. Por causa da justiça do inocente, ele é condenado por mão dos corruptos, malfeitores, enganadores, mentirosos, terroristas, tentando levar a pessoa cativa. E muitas das pessoas ainda ficam rindo e achando graça, sendo que a própria pessoa votou também, foi eleito, sei para um lado, sei para o outro. Se ele votou para o bandido, ele não pode ser a favor do bandido com a bandidagem dele, que ele votou, mas não seja a favor mais. Fez bandidagem, sai fora do bandido. Se você fica, você vai pagar pela mesma obra, o mesmo inferno que vai ele, você vai também, seu eleitor. Não ri quando alguém está fazendo mal. Não ri, não acha graça. Por que acha graça na miséria do outro? Pelo contrário, você está pensando que você já venceu o mundo? Esqueceu que você também está aqui em cima dessa mesma terra, dependendo também, sendo dependente também da graça de Deus? E por que acha graça na destruição dos simples, do menor favorecido, da pessoa do bem? Eu já vi isso aí, feito pela internet, pessoas zombando. Zombador, tu chega a tua vez, se arrepende, não chega a tua vez também. E a tua vez quando chegar é pior do que essa agora. Que aqui na terra é ruim, quando chegar a espiritual você vai ver como vai ser. Vai ver como vai ser. E ali é eterna. Não tem finança não, não tem advogado por defesa não. O único advogado que temos lá é Jesus Cristo Nazareno. Seja fiel que ele te dê. Não
é normal que julga a tua causa. Mas se você não for fiel, mal acaba uma coisa e já tem ou outra pingando. se você gosta de fazer o mal, praticar o mal e zombar da casa dos outros, você vai pagar também. No mesmo lugar que foi o malfeitor, que foi lançado o Satanás, que é o próprio homem, o Satanás que é o próprio homem que faz o mal feito, que condena, que critica, que mete na prisão, mata na prisão pessoas idosas que não podem mais ser detido, não pode nem ser repreendido em alta, não pode. Tem que ter educação, vergonha na cara, caráter, qualidade. Tem que tratar todo mundo bem. Tem que ser como está aqui no livro, aqui, ó. Ser paciente na tribulação. Manso e humilde de coração. Será que está sendo assim? Não está sendo assim. Porque sabe quem está sendo assim? Porque deu lugar ao diabo. E é o diabo que está reinando no coração desse tipo de gente ruim. Não é outro não, é o diabo mesmo. Está só a casca por fora, sepulcro caiado. Por dentro é a morada do diabo. Ó, aqui ó, do que eu estou falando, ó. No versículo 7, bem-aventurado os misericórdia, porque eles alcançarão misericórdia. Isso que você fazendo é misericórdia, você vai alcançar a misericórdia de Deus? Você não cai na bem-aventurança. Tu cai na maldade, então você é maldito. Apartai-vos, maldito, porque o diabo e seus anjos, porque eu nunca te conheci. É um anjo do diabo também. Então aparte com o diabo e seus anjos, porque ele também é anjo do diabo. Vai se apartar também. Anjo do diabo, que é anjo de Deus, ele não vai ser não. Versículo 8. Bem-aventurado limpo de coração, porque eles verão a Deus. Olha, a pessoa no coração mau pode ser limpo o coração dele. Pessoa que só deseja o mal, só quer o mal para os outros, só quer o bem para ele e o mal para os outros. Ele é limpo de coração? Só faz o mal, só toma a propriedade dos outros, talvez caçando confusão, caçando briga, caçando confusão, maltratando os outros. Está escrito aqui, bem-aventurado o limpo de coração, porque eles verão a Deus. Porque o sujo não vai nem ver, não tem jeito nem de ver. É partindo dessa aqui, não abrir e fechar de olho, ele vai ver o Satanás agarrando ele e levando para o abismo eterno, para as trevas, para a escuridão, para o lago de fogo e enxofre, que há para a eternidade. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, que têm paz, o que ensina paz, o que ensina o amor, o mensageiro do amor na terra, porque eles virão a Deus. Mas se nós não tivermos essa qualidade, nós não chegamos, ninguém de nós vamos chegar. Nem que nós sejamos crentes, se não tivermos essa qualidade, nós não chegamos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Está vendo? Não é o que eu estou falando? Perseguindo o homem por causa da justiça? Lá? Os ministros e os presidentes, os grandes, perseguindo o outro por causa da justiça do outro. O outro tem justiça e o outro é injusto. O injusto perseguindo o justo por causa da justiça. Por que ele é justo? Ele nunca teve débito, tem um nome limpo no Brasil e no exterior. E o outro tem um nome sujo, é sujo. Corrupto, unhudo, ladrão. E o outro não é ladrão. Então, o ímpio, é o que está no livro do profeta Abacuque, o ímpio acercou aquele que é mais justo do que ele, e o juiz saiu pervertido. Aos perversos, fazendo juízo, pervertido, perverso, cruel, conhecida filho de como maldição. garrafada da vovó, pode ajudar homens a Então, lidarem com a próstata aumentada.
ele está sendo muito... Então, meu prezado, aqui é o que está registrado aqui. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. É o dono do reino do céu, porque Jesus Cristo também sofreu perseguição por causa da justiça. Não foi por injustiça que ele sofreu. Jesus Cristo não é defensor de justiça. Ele nunca foi defensor de justiça. Ele salvou um ladrão na cruz porque o ladrão confessou. Confessou e com ele não tem negócio de excepção não. Limpou, limpou, está limpo. Jesus Cristo não guarda mágoa. Ele nem tira limpa com ninguém não. Ele não tira prova, não tira limpa não. Com ele é sim, sim e não, não. Ele é juiz eterno. No versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vós injuriarem, perseguindo, mentindo. Disserem todo mal contra vós por minha causa. É o que eu digo. Ele persegue. Bem-aventurado quando vós injuriarem, perseguindo, mentindo. É o que fazem com o homem lá. Mentindo. Mente, e mente, e mente, e mente, e mente. E afirma mentira. E outro chega, confirma mentira. E outro afirma mentira. E outro concretiza mentira. Homem vira homem, rapaz. Cabra safado, sem vergonha, que apoia na mentira. Filho do diabo. Com toda a justiça e o engano. Prefere a mentira para ser condenado. Exaltai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está vendo? O Senhor ainda manda se alegrar, porque isso é um teste que o Senhor está fazendo para o homem ser aprovado. Porque se o Senhor não permitisse, esses homens não teriam nenhum poder. E nem chegava, nem com a própria mentira dele, ele não chegava até o trono, não. Não chegava esse nível. Chegou porque o Senhor permitiu ele, com toda a injustiça dele, para que seja pregado o ministério da injustiça. Ser revelado o ministério da injustiça. Então o ministério da injustiça está sendo revelado na terra. O injusto perseguindo o justo, né? Prezados, são esses meus ensinos. Espero que Deus desperte a muitas pessoas e limpa seu coração, a sua mente, e ora para aquele que está sendo perseguido. Ora para ele. Não ora para o Satanás, não. Se você orar para o Satanás, você vai lá junto com ele. Você vai no mesmo buraco que ele vai, porque o Satanás só vai perseguindo. É satânico. É homem, mas é satânico. É filho, mas filho de Satanás. Ele nunca fez o bem na vida dele. Nunca dá um copo de água para você dentro. Ele faz tomar, tirar. Mas ele nunca faz. Porque ele não é filho de Deus. Ele não tem arrependimento. Ele não tem misericórdia. Mas os filhos de Deus têm misericórdia. Veja a diferença. A época do presidente, do ex-presidente, veio a epidemia, pediram dinheiro para ele. Nós queremos dinheiro, porque ele precisa de sustentar a família e coisa. Distribuiu o dinheiro. Milhões e milhões de presentes. Para todo mundo. Todo mundo ganhou dinheiro. Depois quando entrou, foi no cofre público e roubou. Esse presidente da república, com os parentes dele, roubou o INSS tudo. Ladrão, safado, sem vergonha. Roubou o inocente, o deficiente, roubou o paralítico, roubou o cego, roubou o surdo, roubou o mudo, roubou aqueles que têm Alzheimer, que nem escutam mais, nem entendem mais nada, queixo caído na cadeira, roubou tudo. Filho de maldição, maldito, filho de maldição, a tua hora chega. A tua hora chega. Cortou a água do Nordeste, do povo do Nordeste. Deixou o povo no sequeiro. Povo que quantos anos não tinha chegado a água. Quando chegou, o maldito teve que cortar. Tomou terra de fazendeiro, pôs gado para morrer no meio da rua.
de fome e de sede. E até hoje ainda se encontra lugares fazendo isso aí, dizendo que a terra é indígena. Mentira! Terrorista! Mentiroso! O Brasil nunca sofreu sequência disso. Anteriormente, essa aqui, onde estamos aqui mesmo, Bacia Amazônica, foi a federação que colocou o povo aqui. O INCRA que localizou o povo aqui. Deu! Foi diferente o presidente passado. Não foi esses malditos que entrou nos últimos dias, não. Malfeitores, maldito. Presidente maldito, que só faz maldade. Presidente do inferno e não da graça. Presidente da destruição, da desgraça, destruindo as famílias. E tem muita gente que já está até coçando de vontade de votar de novo. Foi muito certo. Não é para votar. Aquele que vê se tem vergonha na cara não levanta do pau. Se for para votar para vagabundo, não vota não. Ou vota para defender o país ou não vota, né? Prezado, são esses meus ensinamentos. Nota de que Deus abençoe o vocês. Sindicato Todos que dos você pode Professores ser. de Italiano do Brasil vem por meio desta. Eu quero deixar uma saudação para todos os países internacionais. Principalmente para Israel aí na Palestina, para os Estados Unidos, para a Itália, a Espanha, a Suíça, a Inglaterra, a França, para a Alemanha, a Polônia, para o Portugal, para a África do Sul e do Norte, para todo o continente da África, para todo o nosso imenso Brasil também. Quero deixar uma saudação para todos. Para a Síria, o Egito, Michele, China, Indonésia e Paquistão. Países que não conhecem esse nosso Deus, que não conhecem a obra do nosso Deus, ainda não sabe qual grande é o nosso Deus, que domina o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Que domina sobre tudo, né? Eu quero deixar uma benção para todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração, desde hoje para todos sempre, para eternamente. Amém. Amém.